Glória a Deus. Vamos orar? Deus Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, mais um culto com a Igreja Ministério Apostólico Videira de Alagoinhas. Queremos te agradecer pela saúde, pelo dia, pela paz. Agradecemos pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo nosso país. Abençoe nosso país. Abençoe nossos vizinhos. Abençoe as pessoas que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Somos gratos a Ti. Pai, que o Senhor possa me usar, que eu diminua e o Senhor possa, então, aparecer, para que todos possam ver a Tua palavra, que a Tua palavra que é vida, vida que nos vivifica, que nos faz, Senhor, que nos renova, que nos traz de volta a Tua presença. Perto está o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, magnífico, tremendo. Falta palavras para falar contigo, Senhor. Tu és indescritível, inefável, inebriante. Tu és, Senhor, tudo para nós. Tu és a nossa rocha angular, nossa rocha de esquina, nossa pedra fundamental. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por o Senhor ter edificado a Tua igreja na terra. Vem mais uma vez edificar a Tua igreja, Pai. São pedras vivas, Pai, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Senhor. Vem com Teu fogo, vem nos aquecer. Vem nos aquecer, Senhor. Queremos ter experiências contigo. Mais tarde nós vamos ter também a live da terceira gota, Senhor, às 10 horas. Estamos, Senhor, nos movimentando, não estamos parados. Amanhã nós temos intercessão, Pai. Amanhã de noite nós temos o aniversário da igreja, que faz 4 anos. Hoje é véspera do aniversário. Sábado nós temos a aula do conhecimento, à noite, na live. E domingo nós temos o culto às 9 horas. E à noite nós temos o encerramento, Senhor, do livro que nós estamos estudando essa semana, que é o 2 Timóteo. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ana Vasconcelos, Deus abençoe. Boa noite, Pai do Senhor. Igreja, o tema que eu trouxe para nós nós temos a mente de Cristo, né? E nós fluímos porque temos essa mente, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em toda a palavra, em todo o conhecimento, nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Então, pela palavra e conhecimento, nós somos enriquecidos em Cristo. Aprendemos até a mente de Cristo. Amém? Vamos lá. E verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 17. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras humanas, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra com o objetivo de evangelizar, para que a vida de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, não fosse vã. Então, o centro da palavra do apóstolo Paulo é essa. Ele bota aqui, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, a nossa mente é de Cristo e nós temos essa convicção. No verso 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Verso 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele diz que vai aniquilar, né, vai destruir a sabedoria humana, né, e a inteligência dos inteligentes, né? E o verso 20 diz assim: onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ninguém conhece Deus pela sabedoria humana. Amém? Aprove a Deus salvar os crentes. Como? Pela loucura da pregação. Então a loucura da pregação é que te salva.
é que te liberta, que cura você, é que faz você ser vivificado, é que faz você ser renovado, ser refeito de novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Glória a Deus. Vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Tá bom? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Aí vem aqui, vamos aqui para vamos continuar no verso 7. Mas falamos a sabedoria de quem? Falamos a sabedoria de Deus, oculta em quê? Em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam a Jesus da glória, o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ainda ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então está sempre subindo coisas novas para a gente aprender, sabe? Está subindo o nosso coração, coisas que você não viu falar, sabe? Para que você possa se alegrar, para que você possa ter a mente de Cristo. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Ele revela a palavra pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra o quê? Todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Deus, ele nos chama, ele fala aqui, ó, nos revelou a palavra pelo Espírito, para que o Espírito, sabe, penetre todas as coisas em nós. Amém? Para que a gente possa conhecer as profundezas de Deus. Continuando aqui no versículo, nós vamos até o versículo 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As coisas de Deus, só quem sabe é o Espírito de Deus, não são os homens. Amém? Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, para podermos conhecer gratuitamente o que temos que conhecer através de Deus. Tá bem? Por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria, ele insiste nisso, sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo está nos ensinando todos os dias, comparando as coisas espirituais com as espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende essas coisas do Espírito, não compreende essas coisas do Espírito de Deus. Ele fala aqui, apóstolo Paulo, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está aqui, ó, o último versículo do capítulo 2. Mas nós temos a mente de Cristo. Assegura Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. E podemos então andar no Espírito, conferir o Espírito, conhecer o Espírito, ser vivificado pelo Espírito, e a nossa palavra não vem de sabedoria humana, nem de persuasivas humana, a nossa palavra vem do alto, vem do Espírito. Amém? Glória a Deus. Agora vamos aqui no capítulo 3 e vamos prosseguir aqui alguns versículos. Depois vamos para o capítulo 4, 3 versículos, a gente aí continua. Nós estamos na introdução. Ok? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite
vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele fala, porque ainda sois o que? Carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou Paulo, eu sou Apolo, porventura não são carnais? Não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros? Senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um. O que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o que? O seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. E qual é? Jesus Cristo. Este é o fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palho, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia há de declarará, declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um de nós. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, aí sim esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá então detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Amém? Glória a Deus. Ainda tem mais 2 versículos. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja presente, seja futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Somos tudo nele. Agora vamos para o capítulo 4. Aqui vamos falar aqui 3 versículos. O primeiro, o segundo e o 20º. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Cristo, de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Verso 20. Aleluias. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Vou repetir. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Deixa eu ler aqui o 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, essa eu conhecereis. Amém? Glória a Deus. Depois de ditas essas palavras, nós vamos agora falar algumas coisas a respeito de como fluir na palavra, no ministério da palavra, como foi dito aqui nesse versículo. Glória a Deus. Deus, quando escolheu Paulo, ele errou, igreja? Não. Deus, quando escolheu você, ele errou? Também ele não errou. Imagina, naquela época ninguém acreditava no ministério de Paulo. Amém? Assim,
pode ser com você. Assim também pode ser com você, né? O povo prefere acreditar em ministros arranjados que, pensando conhecer Jesus, prega-se a si mesmo. Deus só vai investir em você se você não for um aventureiro. Amém? Glória a Deus. Se você quer apenas uma experiência, uma visita, ou se você quer uma carreira, está disposto a não parar pelas crises? Esses ministro de Deus não é ministro aventureiros, não é ministro carreirista, mas sim de carreira, é uma diferença. Mas o ministro não é um ministro que queiram só experiências. Então a dificuldade não está na palavra, igreja, está na caminhada, está no silêncio, está nas crises, está nas dificuldades, estão nos obstáculos. Os obstáculos na pessoa do ministro. Sou incapaz, as intenções, está difícil a caminhada. São perguntas que nós fazemos e avaliações que nós fazemos durante a caminhada. A dificuldade não está na palavra, mas está em nós, nas nossas intenções, nas nossas dificuldades que nós vamos criando, no nosso caminhado, no nosso silêncio. Amém? Na nossa incapacidade. As igrejas estão atrás de dons, por falta de ministro da palavra, que te faça aprender em Cristo. Você precisa ser preso em Cristo. Precisamos de ministros que nos prenda a Cristo. Ministérios criados, arranjados, e depois de saber muito, deixa de fazer algo que ninguém nunca fez. Então você vem à igreja para ouvir a voz de Deus, falando com você e trazendo para você uma vida com Deus. Vem então, igreja, cheio para a casa do Senhor e saia cheio de novo. Tem pessoas que vão para a igreja vazio, aí se enche, depois quando vai para casa esvazia de novo. Se Deus não falar, o sermão é morto. Um coração duro, os olhos continuam cegos. Vou repetir, um coração duro, os olhos continuam cegos. E os ouvidos também, continuam surdos. Quem não aviva, morre no caminho. É hora de avivar, para a gente não morrer no caminho. Só a vida na igreja. Somos sucessores da riqueza de Cristo. A unção de ontem não serve. Tem que ter uma comida nova. Tente servir comida que não tente servir comida que perdeu a validade. A unção, ela tem que se renovar, não pode ser uma unção envelhecida. O evangelho não é padrão. O evangelho não é padrão, mas o evangelho é perdão e amor. É uma ideia de Deus. Essa ideia do evangelho é de Deus, não é minha nem sua. O evangelho é uma proposta de transformação, de regeneração, de santificação. Deus não está em silêncio, igreja. E nem poderia, porque Deus está trabalhando a salvação a todo tempo. Deus está trabalhando a minha e a sua salvação a todo tempo. Se Deus parasse a salvação, aí sim você não seria salvo, nem eu seria salvo. Ser salvo é continuar vendo Deus. Ser salvo é continuar vendo Deus na sua vida. Saul não viu mais. Por isso que ele ficou com vontade de chamar, o filho de Jessé, Davi, para tocar uma harpa, para ele se sentir melhor, porque ele já não tinha Deus. Ele dependia de um dedilhar, de uma harpa. A Bíblia é a mesma. Agora a luz, ela continua processando e iluminando. A igreja não precisa de controle. A igreja precisa de comida boa. A igreja não precisa do pregador. A igreja precisa que Deus use o pregador firmemente fincado na rocha. É Deus que anuncia o novo. O avivamento não vem de homens, o avivamento vem de Deus. Não pregue porque tem a obrigação de pregar. O ministro que não espera Deus falar, ele produz palavras sem iluminação. Somente tem conhecimento e não tem presença. Precisamos de conhecimento e precisamos de presença. Precisamos de experiência. Se Deus escolheu você para ver
Se Deus escolheu você para ver, para enxergar o Evangelho, olha o que eu escrevi aqui, não saia do ministério. Se Deus escolheu você para ver, não saia do ministério. Quando você arruma a mesa, o que fica no meio é o principal. É o principal, assim é Jesus. Jesus é o centro, Ele é o principal, Ele é a melhor comida. O povo de Nazaré não teve sensibilidade e caráter para ver além de Jesus, filho de Nazaré. Porque se eles olhassem além de um filho de Nazaré, que dali não sairia nada que preste, que fosse ser conhecido, eles teriam visto Cristo. Para ver Cristo precisa de caráter. Ouvir Deus não é captar um som, é captar a vida de Deus. Trazer a vida de Deus para a igreja é o que nos interessa. A multidão acotovelava Jesus, mas só a mulher do fluxo captou a vida de Cristo. Só a palavra detalhada lhe faz ser um ministro. Só a palavra detalhada faz você ser um ministro. Então você tem que rebuscar a palavra, buscar a palavra, para entender a palavra. Precisamos mastigar mais a palavra, esmiuçar, para que a palavra possa entregar para nós aquilo que Deus quer falar. Revelação continuada. Revelação continua e gera ministro contínuo. Revelação continuada revela ministro contínuo. O velho não tem capacidade de renovo. O velho não tem capacidade de renovo. Então o ministério da palavra sem revelação cansa. Amém? Então a mensagem produz serviço. A mensagem pode até ser repetida, mas agora a unção deve ser nova. O povo não precisa de mensagem. O povo não precisa de mensagem. Precisa da vida que ocorrerá por causa da mensagem. A revelação é o que você carrega para toda a vida. Você pode ter sido consagrado, gastou tempo para preparar um sermão, se consagrou, mas agora se a unção não descer para operar corações, então você fracassou. Se Deus não falar, nada pode ser feito. Se Deus não falar, nada poderá ser feito. Não é a letra, não é o conhecimento que deve ser a marca de um ministro. A marca do ministro é se ele é de Deus, se Deus está usando ele e se ele tem experiência com Deus. Toda doutrina antes foi então uma revelação. Toda doutrina antes foi uma revelação. Quando o apóstolo Paulo escreveu tudo que ele escreveu nas epístolas dele, nas cartas dele, aquilo ali antes era uma revelação. Antes era uma revelação. Para pregar então a doutrina precisa que o Espírito atue com vida outra vez. Sem a revelação tudo se torna infrutífero, estéril, deserto, sequidão, impotente. O ponto de partida de um ministro sempre vai ser uma revelação, nunca é o conhecimento. A atitude procede de uma palavra, e a palavra deve ter forma, e se tornar uma realidade. Vou explicar isso aqui. E Jesus tinha uma palavra de Deus, e a cruz foi a sua maior atitude e tornou isso então uma realidade. Ou seja, a palavra de Deus deve tornar realidade em nós. A palavra de Deus, ela é realidade, ela não é só letra, ela não é só conhecimento, ela é realidade. O que é realidade? Ela se torna real na minha e na sua vida. As coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, começa a acontecer, começa a haver fruto, tudo à sua volta começa a florescer. Então quem anda na luz não fica sem relâmpago. Quem anda na luz não fica sem relâmpago, não fica sem um pão fresco. Mistério é ser esvaziado para Deus encher outra vez. Precisamos dar lugar para ser refeito sempre. Eu preciso dar lugar para que Deus me refaça outra vez. Ao receber a misericórdia de Deus, agora eu posso então abrir a boca e falar de Deus para as pessoas. A crise vem para Deus falar sem que haja interferência humana.
Me parece que quando chega a crise, nós paramos para ouvir Deus. E aí não vem interferência humana. Mas quando não tem crise, nós estamos na correria, estamos fazendo muitas coisas, e aí o que não falta é interferência humana. E aí nós não conseguimos ouvir Deus. Muitas coisas estão falando nessa pandemia, cada um fala uma coisa diferente. Mas quem está falando o que é certo? Quem está falando a verdade, ou seja, aquilo que Deus está falando realmente? Amém? Então a mente preocupada com muitas coisas desta terra, então a luz vem rápido e sua mente não retém. Temos que ter pensamentos ricos em Deus. O que é isso? Para reter a luz, a vida de Deus, temos que vibrar a vida de Cristo, para que o rema seja então liberados. Pedro e Felipe falavam que Jesus, que é Jesus estando com ele, ou seja, Felipe e Pedro falou que Jesus era Cristo, mas estavam diante deles. Repare que sem Jesus, sem estar com Jesus, nós não temos revelação. Não sabemos que nem quem Jesus é, e nem o que Ele pode fazer por nós. Então nós precisamos, eu botei aqui, temos que ter pensamentos ricos. O que é ter pensamentos ricos em Deus? É pensar as palavras que já foram liberadas. Pensar aquelas palavras que estão lá em Jeremias, palavras que nos incentivam, né? Palavra que nos faz crescer, que nos levanta, que está lá em Josué, capítulo 1, de verso 1 a 9. São palavras que nos mostram que Deus está presente em nossas vidas e que Ele é realidade. Então temos que encher a nossa mente da riqueza de Deus. Deus é mente. Deus é mente. E a minha mente deve ter espaço para a mente de Deus. A mente bloqueada, cheia de aflição, cauterizada, cansada e desanimada e negativa, incrédula e queixosa, pavorosa, entorpecida pelo sistema do mundo ou pelo silêncio, estressada, não pode captar Deus. Isso não é burrice. Não encare isso como burrice. É falta de busca e de limpeza de mente. Uma mente limpa, uma mente que busca Deus, consegue captar Deus, consegue captar a luz, mesmo ela sendo rápida. Então, a anulação e a sabedoria humana impede o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje o que assistimos é que tem as frases mais impactantes e eu pergunto, essas frases que é impactante, você consegue vivê-las? Tem muito ouro no lixo. Tem muito ouro no lixo por falta de luz. Tem muito ouro no lixo por falta de luz. O sábio só serve para outro sábio. Mas só serve trocar de frase. Mas se o ministro não é tratado por Deus, a luz é precária e ela se perde. Muita luz perdida. Ninguém recebe a obra de Deus e a revelação se for questionada. Deus quer dar a sua própria vida para nós. Você sabia disso? Que Deus quer dar a sua própria vida para nós? Deus nos dá vida por meio da sua revelação, por meio da sua palavra. Não é por muito falar, é por encontrar a palavra certa para comunicar a luz. Pregamos palavras que vão comunicar a luz. A palavra é de Deus, mas agora os sabores pode ser paulino, pode ser de Pedro, pode ser de João, pode ser meu e pode ser seu. Então a palavra que você libera, tem que ter sabor, tem que ter vida, brilho, tem que ver a vida de Cristo. A palavra é de Deus, mas a articulação é do homem. A luz vem em tempo de tratamento. A luz vem em tempo de tratamento. Temos como pregador encontrar a palavra para dar significado à luz. Quando entra a sabedoria humana, a luz ela é retida, ela se retira. Tem luz chegando para quem está crescendo. Tem luz chegando para quem está crescendo em Deus. O ministro consiste em tocar vida. O que o ministro faz? Tocar vida.
Essa é a função do ministro. E você fazer o povo ver o que você viu. Você tem que fazer o povo enxergar aquilo que você viu. Enquanto você não faz o povo enxergar aquilo que você viu, você mesmo fica inquieto. Você mesmo fica insatisfeito. Parece que você não terminou a obra. Parece que faltou alguma coisa. Você fica angustiado. Porque você não conseguiu transmitir aquilo que você viu, aquilo que você enxergou, aquilo que você sentiu, aquilo que penetrou no seu coração, que penetrou na sua mente e que trouxe vida. E você quer trazer vida para outra pessoa com essa palavra que te trouxe luz, que te trouxe força, trouxe a você alegria, perseverança. Amém? Então o ministro consiste em tocar a vida. Aleluia. Quem vê não para de querer levar a visão, para que outras pessoas possam ver também. A revelação, ela é estabelecida para eu andar como justo e fiel. Quem não renuncia não tem o que oferecer. Quem não renuncia não tem o que oferecer. O poder da palavra se baseia nos espinhos na carne. Paulo só escreveu 3 epístolas porque Deus não tirou os espinhos da carne. As experiências, as tribulações produzem serviço e produzem crescimentos notáveis, brilhantes. Amém? Então, se não fosse todo o sofrimento do apóstolo Paulo, não teríamos tanta riqueza da palavra. Os ministros da palavra vai suprir a igreja de resposta. Seja você mesmo na mensagem, não seja então um personagem. Vou repetir. Seja você mesmo na mensagem, não seja você um personagem. Emoções e sentimentos equilibrados, se tiver abalado, não flui. Deus não trabalha sozinho. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Deus não trabalha sozinho. Ele sempre escolhe alguém para trabalhar com ele. Escolheu Elias, escolheu Eliseu, escolheu Moisés, escolheu você e eu. Assim também como eu e você não trabalhamos sozinho, nem ele trabalha sozinho, nem eu trabalhamos sozinho. Há uma parceria. Deus precisa de nós para trabalharmos a palavra e trabalhar a vida dele em nós, para as pessoas, e nós precisamos dele para trabalhar a vida de Deus. Não podemos trabalhar a nossa vida, mas a vida de Deus. Amém? Como pregador, não fluímos sem Deus. A memória do Espírito torna então a palavra bela e rica. Essa palavra de hoje é uma palavra de ensino, viu? É uma palavra de ensino. Não saia da palavra para exibir conhecimento bíblico. Vou repetir, não saia da palavra para exibir conhecimento bíblico. Deixa eu ver aqui um versículo que eu me lembrei aqui agora, entendeu? Não, já vem com ele pronto, se for o caso. Amém? Os ouvintes precisam ser humildes. Os ouvintes precisam ser humildes para quê? Para ouvir a palavra. Não tenha pressa de orar, não tenha pressa na presença de Deus. Não tenha pressa para adorar, não tenha pressa para pregar. Se não vier o sentimento, tudo que o povo não quer é uma pregação vazia de sentimentos. Temos que ter sentimento na pregação. Temos que ter objetivo na pregação. Temos que saber o espírito da palavra. Qual é o espírito da palavra que precisamos entregar? Se o seu espírito não quer ir aonde a palavra deve ir e que você já foi levado por ela quando você estava fazendo a palavra, fazendo o seu sermão, né? O Espírito Santo também não vai. Se você não quer ir, o Espírito Santo também não vai. Se você quer ir, o Espírito Santo te leva. E te leva ainda mais daquilo que você imaginou ou pensou. Porque temos pregadores que gritam muito na sua pregação. Às vezes gritam a pregação toda. Ou cria então uma voz emprestada, impostada, né? Porque não tem sentimento pelas pessoas, não tem sentimentos para que esta ministração venha fluir. George Whitefield, ele pregava vendo os pecadores indo para o inferno. Então quem ouvia a pregação deste homem tinha o mesmo sentimento, seguravam-se nas colunas, nas pilastras, para não ir para o inferno. De
tanto sentimento que o ministro colocava na palavra, as coisas fluíam, as coisas se mexiam, as pessoas viam coisas por causa do sentimento do pregador. Então precisamos ter sentimento na pregação. Se o ministro se perder da palavra, o espírito fica retido, até que ele encontre de novo a palavra. A mensagem não é comum na boca de um ministro extraordinário. Vou repetir, a mensagem não é comum na boca de um ministro extraordinário. Não prega por obrigação. Entrega a sua vida, seu espírito, entrega a sua alma, entrega seu querer. Sem disposição não tem vida. A qualidade de uma mensagem é se ela foi identificada e recebida no coração dos ouvintes. Produziu fruto ou não produziu fruto? Gerou vida ou não gerou vida? Gerou cura ou não gerou cura? Gerou libertação ou não gerou libertação? Gerou transformação ou não gerou transformação? Então estamos caminhando aqui para o fim. Quando pregamos a doutrina da salvação, Jesus, sem revelação, é o mesmo que chover no molhado. Cairá como água fria. Existe comida quente e existe comida fria. A comida quente, toda comida quente é para comer quente. E toda comida fria, que é uma salada, por exemplo, ela é para ser comida fria. Mas a pior comida é a comida morna. Essa comida não existe. Comida morna não existe. Temos que vibrar e vibrar em tudo que nós fazemos. Tem que haver empolgação, tem que haver entusiasmo, tem que haver loucura, tem que haver desprendimento, tem que haver consagração, tem que haver busca ardente. Senão não tem fogo. Senão não tem fogo. Amém? A revelação vai fazer você tocar a Cristo de verdade. Não ficará nenhuma dúvida. Não vai precisar de explicação, nem de estudo bíblico. Caiu no espírito, caiu no coração. Por isso você vê pessoas, às vezes ignorantes, com mais fervor do que um teólogo. A questão não é se é um teólogo, ou a questão é se há resistência. E há tipo de terra que recebe a luz e que não recebe a luz. O teólogo se desvia e o cristão se afasta de Deus. A questão é se deixou um rastro de luz. Entrar para a obra ser feita. Deixa o rio fluir. Deixa o rio correr. Deixa o rio fazer. Deixa o rio entrar. Deixa o rio mandar. Deixa o rio te levar. Deixa o rio fazer. Deixa o rio fazer. A questão é se você quer que Deus seja a sua sabedoria. A questão é saber se Deus é realmente o seu guia. Se Deus é realmente a sua bandeira. Se é Deus mesmo que você está buscando. Você está buscando Deus ou buscando homens? Deixe a sua fala ser a fala de Deus. Deixe a sua boca, seu pensamento ser a boca de Deus. Deixe o seu coração ser o coração de Deus. De uma vez um coração de carne não desperdice. Quando o nosso coração é de pedra, não temos como receber Deus. Mas quando o nosso coração é de carne, temos que receber Deus. Temos tudo para receber Deus. É a nossa oportunidade. Olhar para Jesus antes de falar, como Felipe e Pedro. Ao tocarmos na revelação, tocamos na realidade espiritual. E possamos entender que é Cristo para nós e para o mundo, como está bem escrito no livro de João. Não tem como fluir se você ficou olhando para a lei. Não tem como fluir se você ficar olhando para distrações, para as coisas que não têm valor, para as coisas que não interessam.
Você não vai fluir se você não olhar para Cristo. Não invente nada. Não crie. Deus já criou. Deus já fez. Você só precisa fluir. Como está lá em Judas. Tem vento. Tem vento. Que não, tem nuvem, perdão, que não tem vento. É só nuvem. Diz lá no livro de Judas. É só nuvem. Não tem vento. Deus se revela aos pequeninos. Você é pequenino para Deus te revelar? Deus não se revela para quem se acha que sabe tudo, que já está pronto, que com o que tem já pode fazer muita coisa. Podemos fazer nada. Você só pode fazer uma coisa quando você tem revelação. Você só pode fazer uma coisa quando você tem vida no Espírito. Você só pode fazer uma coisa quando você tem uma palavra de Deus. Hoje é uma palavra de ensino, mas domingo vai ser uma palavra rebuscada, uma palavra de cura. Eu ia pregar essa palavra hoje, mas eu prefiro pregar essa palavra. As palavras estão vindo para trazer essas palavras, estão antecipando as palavras que vão vir. Amém? O sábio, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, o avarento não vê luz, só vê escuridão. Eles só veem as letras mortas. Deus permite que continue a sua tolice. Deus permite que continue a sua tolice. Cheio de razão, cheio de argumentos, e neles também tem encantamento e fantasia, e ciência espiritual. Do que existe, porém, são trevas. E nelas também estão entorpecidas pelo mundo bêbados, comendo terra seca. E comendo terra seca. Quando Deus tem água para mim e para você beber. A revelação, estamos chegando no fim, na conclusão. A revelação diminui a distância, a revelação diminui o distanciamento do homem para Deus. Quanto mais revelação eu tenho, mais perto eu estou de Deus. Os sábios, os judeus, os fariseus e os escribas decidiram antecipadamente em seus corações não crer em Jesus. Por isso, ao assistir Jesus expulsar um demônio, a autoridade jamais vista e alcançada na terra, eles acusaram Jesus de ser o pai dos demônios de Beelzebul. Você sabe por que eles fizeram isso? Eu vou te dar aqui a revelação. Eles sabiam que se admitissem essa autoridade espiritual, teriam que crer que Jesus era o enviado de Deus, teriam que crer que Jesus era o Messias, teriam que crer que Jesus era o Yeshua HaMashiach. Portanto, seria então o Messias. E eles não queriam admitir. Orgulho demais, arrogância demais, vivendo só nas trevas, não queriam essa luz. Eles rejeitaram esta luz, essa revelação, que ia trazer para eles vida. Eles estavam dispostos a negar Jesus. E para isso eles tinham uma resposta que vinha das trevas. Para argumentar que Jesus não era o Messias, eles argumentaram uma resposta que veio das trevas. Tu és então Beelzebul, pai das moscas. Quem nasceu na carne não quer nascer do Espírito. João foi o melhor nascido de barriga de mulher. Nós somos os melhores que nascemos, porque nascemos no Espírito. Quem não tem revelação, igreja, está nas densas trevas. Não há luz. Quem segue Moisés não dá frutos. Como pode haver arrependimento se não tem revelação? Quem está na lei é infrutífero e insatisfeito. E Jesus venceu a lei, cumpriu a lei, emancipando, separando a lei em nosso lugar. Olha só, e para isso ele morreu, precisou morrer
em nosso lugar. Ele precisou morrer em nosso lugar para cancelar as exigências da lei sobre nós. Ficamos livres da exigência da lei. Você já ouviu isso? Que Jesus cancelou as exigências da lei porque ele cumpriu todas as exigências para que eu e você não morresse na lei, pela lei. Revelação, igreja. Luz. Deus cumpriu a lei para que a exigência da lei não me cobrasse nada, não me sentenciasse a nada. E agora eu respondo não mais à lei, eu respondo agora a Cristo, que me libertou, que me fez livre da lei e me libertou do pecado, me libertou da morte, me libertou da escravidão, me libertou das densas trevas, me libertou do engano, da cegueira. Ele me tirou de um lamaçal de falta de entendimento. Quem deseja receber luz? Quem deseja receber luz? Quem deseja receber luz nessa noite? O recado é que está escrito aqui, ó. Não pode ser arrogante. Não pode resistir à presença de Deus. Não pode resistir à presença de Deus. Só o arrependimento confirma a presença de Deus em sua vida. Ah, eu quero sentir Deus, eu quero ver uma atmosfera, eu quero ver nuvens, tudo isso é bom, eu também quero, igreja. Mas a maior prova que você tem Deus e que você recebeu a presença de Deus é quando as lágrimas descem dos olhos. Aí você sabe, ali está sendo visitado pela presença de Deus. A presença de Deus tem lágrimas. A presença de Deus tem arrependimento. A presença de Deus, sabe, tem um derramar de Deus. Porque quando Deus ele se aproxima, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço quem Ele é. Eu não argumento mais nada. Eu diminuo para que Ele possa aparecer. E Ele possa fazer o que aprouve Ele fazer. Amém? Glória a Deus. Estamos caminhando por fim. Então, quem deseja receber luz não pode ser arrogante. Então, se abrirmos o coração com humildade e mansidão e ouvir a palavra, vou repetir, se abrirmos o coração com humildade, mansidão e ouvir a palavra, receberemos a revelação básica. Qual é a revelação básica? A revelação básica é essa aqui, ó, para uma caminhada. E receberemos então as revelações avançadas. Primeiro eu recebo a revelação básica. O que Cristo fez na cruz por mim. Que foi a redenção da redenção. Amém? Ele nos limpou de todo pecado, de toda mancha, de todo jugo, de todo defeito, de toda acusação. Ele nos resgatou, nos restituiu, nos construiu. E Efésios 4 diz assim, né? Prediz que a igreja alcançou a maturidade. Passo a passo, ano a ano, Deus eleva os seus patamares bem elevados para aprender algo substancial e real. Eu preciso aprender algo substancial e real, significativo, suficiente. Para quê? Com esse pão fresco, alimento fresco, vindo do céu, é que nos guarda e nos aguarda para amanhã, para domingo, para daqui a pouco, 10 horas, a terceira gota, a quarta gota, que está acontecendo coisas maravilhosas, rebuliços, e Deus está nesse negócio, e quando Deus está no negócio, igreja, flui, amém? Onde tem a luz, tem a verdadeira doutrina. Onde tem a luz, tem a verdadeira doutrina.
A lei é como um casamento, onde só tem a reclamação e não tem entendimento. É como exigir que você toque no telhado de 2,5 metros, 2 metros, tendo 1,60 m. Não tem como tocar a lei, mas tem como tocar a graça. Não tem como alcançar a lei, mas eu tenho como alcançar a graça. Eu tenho acesso à graça. Eu posso não ter acesso à lei por causa da minha natureza pecaminosa, mas eu tenho acesso a Cristo. Eu tenho acesso a Cristo. Amém? Onde não tem a luz, tem a verdadeira doutrina. Aleluia. E até aqui falou o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Que a gente possa buscar mais a palavra de Deus. Porque é ela que vai desenhar a sua vida. Ela que vai tornar a sua vida significante. Ela que vai fazer a sua vida ter sentido. Ela que vai trazer o refrigério. Ela que vai ser o seu guia. Ela que vai ser a sua bandeira, o seu leme, o seu vento. A bandeira, a palavra é o destino, é o futuro de um crente. Como eu devo andar com Cristo, a palavra me ensina. Como eu devo me encher de Cristo, a palavra me ensina. Mova-se na palavra. O apóstolo Paulo nos ensina. Leia depois em casa 1 Coríntios capítulo 1 todo, 2, 3 e 4. Leia do 1 ao 4, capítulo todo, 1 Coríntios. E você vai ver que se você quer Deus, você vai ter que enriquecer da palavra, do conhecimento, da revelação, para que você seja então encontrado nele e achado fiel. Porque a palavra de Deus é como um bálsamo. É aquela que nos limpa, porque ela é verdadeira, porque ela é eficaz, porque ela é singular, porque ela é única, porque foi ela que Deus nos deu para a gente sobreviver diante essa pandemia, diante as circunstâncias, diante de tantas tragédias, diante de tantos tiros, onde houve coisa aqui, onde houve coisa ali, aqui, não dá nem para respirar. Mas a palavra vai fazer você respirar em meio a tanta turbulência, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto bate-bate. Mas é a palavra que vai te salvar, é a palavra que vai me salvar, a palavra que vai glorificar o nome do Senhor, a palavra que vai me restituir, a palavra que vai trazer o renovo que eu tanto preciso. E a palavra precisa virar realidade espiritual na minha vida e na sua vida. A palavra liberada, ela se torna sobrenatural. Ela se torna, sabe, a mente de Cristo. Não tem como ter a mente de Cristo se a palavra não permear a nossa mente. Se a gente não encher a nossa mente da palavra, a nossa mente nunca vai ser a mente de Cristo. Amém? Que você possa descansar em Deus e que você possa ter um entendimento da palavra e fazer dela o melhor proveito para a sua vida. Amém? Não, a palavra de Deus não é persuasão humana nem sabedoria humana, mas é loucura, porque vem de Deus, a loucura da pregação. Aprove Deus falar desse jeito, a liberar o evangelho desse jeito. Evangelho é isso, igreja. Evangelho é amor, graça, perdão, restauração, renovo, restituição, redenção, purificação, limpeza, santificação. É tudo isso. É alimento para a alma. Você sabia que o primeiro Adão fala na Bíblia, não vou ler aqui agora, diz que é alma vivente. Mas o segundo Adão, e você é segundo Adão e eu também sou segundo Adão. A segundo Adão não é alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Não tem escrito alma vivente. Tem escrito espírito vivificante. Enfrentamos esse dia, tanta coisa, tanta loucura,
mas às vezes esquecemos da loucura da pregação, esquecemos do ensino, esquecemos da exortação, da demonstração, esquecemos que a palavra de Deus é rica e ela nos enriquece para enfrentar o dia. E nem todo dia é mau. O dia é mau, mas só que nós vencemos o dia mau. E você venceu hoje o dia mau. E nós precisamos vencer o dia mau de amanhã. Que amanhã pode ser o dia mau, mas eu e você vamos vencer o dia mau com a riqueza da palavra, com a palavra de Deus em nós, já liberadas. Amém?